A Bolsa Brasileira está barata demais e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês algumas razões pelas quais eu entendo que estamos diante de uma oportunidade que fazia muitos anos que a gente não se deparava. Eu sou Stefano Tremel, cofundador da Musa Capital, e no vídeo de hoje eu vou mostrar e apresentar as razões pelas quais a gente entende aqui na Musa que a Bolsa Brasileira está muito descontada e que faz sentido sim a gente fazer uma manutenção de aportes em renda variável aqui no Brasil. Vem comigo, acompanha o vídeo até o final que eu vou apresentar essas razões aqui para você. Bom, pessoal, antes da gente começar, aquele pedido especial. Toda segunda e quinta-feira a gente lança um vídeo novo aqui no YouTube. Ativa o sininho para que você possa ser notificado, a gente possa ser incentivado aí pelo algoritmo do YouTube a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu, o Gustavo e o Matheus estamos sempre, toda segunda e quinta-feira, postando um vídeo novo aqui no canal, sempre abrangendo aspectos relacionados a planejamento financeiro, a investimentos, enfim, ao que está acontecendo no mundo da economia. Tá certo? Ativou o sininho? Então, bora lá. Primeira razão pela qual a Bolsa Brasileira está muito barata e faz sentido a gente fazer um rebalanceamento ou a manutenção do nosso portfólio de renda variável aqui no Brasil. Vamos lá, visualizem comigo essa imagem que vai aparecer aqui do meu lado na tela, no cantinho aqui, vamos até ampliar um pouquinho. Bom, esse gráfico está mostrando basicamente a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira, ou seja, pegando as ações da Bolsa Brasileira ou do Ibovespa especificamente, e a gente está então trazendo a relação de preço-lucro. O que é o preço-lucro? É quanto tempo a gente consegue obter de retorno do nosso investimento com base nos lucros que as empresas estão gerando. Se vocês observarem, essa linha amarela que está aparecendo, cerca de 11,2 é a média do preço-lucro do Ibovespa, a média histórica do preço-lucro do Ibovespa. No cenário atual, como vocês podem ver nesse gráfico aqui que a gestora de ações Brasil Capital divulgou em seu material informativo, o cenário atual mostra que a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira está quase 2 desvios padrão abaixo de sua média histórica, na faixa de 7,4. Quando que a gente viu isso acontecer anteriormente? A gente viu na crise financeira global lá em 2008, naquela crise americana, do subprime americano, e viu também isso acontecer na crise política brasileira, impeachment, Wesley Day e ao mesmo tempo greves caminhoneiras, aquele cenário conturbado político que nós vivemos entre 2014 e 2016. Foram os dois cenários econômicos que a gente viu a Bolsa no patamar de preço que ela está hoje. Então, se a gente olha a média histórica na casa dos 11 e a Bolsa está sendo negociada, digamos assim, o Ibovespa está sendo negociado a 7,4, estamos sim diante de uma grande oportunidade. Então, estamos comprando já com uma bela margem de segurança. Isso significa que não pode cair mais e ficar mais barato? Sim, tudo que está barato sempre pode ficar ainda mais barato. Mas sempre que a gente compra com uma margem de segurança, fazendo uma seleção de ações criteriosa, a gente já está comprando um ativo por mais barato do que seria o seu preço justo. Então há sim um maior potencial de retorno nos próximos anos. Segundo aspecto super importante, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a elevar a sua taxa de juros. A gente viu a taxa Selic chegar no dia de hoje a uma taxa de 13,75%. O que isso significa? Botando a imagem número 2 aqui na tela agora, essa tabelinha de Charlie Bilella, gestor americano da Compound, ele mostra que qual que é o cenário de taxa de juros real, ou taxa de juros de inflação, que é o CPI, e a taxa de juros real. Se vocês observarem aqui no gráfico, nessa tabela, vocês vão ver que o Brasil é um dos poucos que tem uma linhazinha verde, vou pedir para dar um zoom aqui agora. E desses poucos que estão em linha verde, o Brasil é o que mais tem a taxa de juros real, ou seja, que a sua taxa Selic está batendo o acumulado da inflação nos últimos 12 meses. Ou seja, o Brasil, por sua experiência em relação a lidar com a inflação, foi um dos primeiros países do mundo a aumentar a sua taxa básica de juros e, por consequência, ele conseguiu então segurar, até o cenário atual está conseguindo contornar e segurar a inflação, e, consequentemente, a gente está com um cenário de juro real. E um juro real alto, na casa dos 5%, como está mostrando aqui a tabela,
É uma oportunidade enorme porque o investidor estrangeiro ele está buscando países que estejam entregando um juro real. O que é o juro real? É o retorno de um investimento acima da inflação. E o Brasil, como vocês podem ver aqui nessa tabela, é um dos poucos países que está com esse cenário. Isso acontece, obviamente é muito difícil prever câmbio, mas acontece que a gente traçando um cenário de médio prazo, pode acontecer uma eventual valorização do real, tendo em vista a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil e, por consequência, a entrada de capital estrangeiro vai fazer com que a nossa bolsa também se valorize. Cerca de 40% da bolsa brasileira é composto, enfim, são de investidores estrangeiros. Então, a entrada de capital estrangeiro vai fazer o câmbio cair, vai fazer a bolsa subir, diante do cenário também da nossa taxa de juros estar favorável quando a gente compara com o globo todo. Então, primeira razão, preço-lucro abaixo da sua média histórica. Segundo, Brasil é um dos poucos países no mundo com o juro real acontecendo, sendo que já um juro real de tamanho, de magnitude considerável. Terceira razão, então observem comigo aqui a explicação no gráfico, tá? Então, o que esse gráfico está mostrando, que apareceu aqui agora? Uma relação do Ibovespa versus taxa Selic. E eles são inversamente proporcionais, ou seja, sempre que a taxa Selic sobe, a bolsa cai, sempre que a taxa Selic cai, a bolsa sobe. Então eles são inversamente proporcionais. Se vocês observarem, de 2007 até 2009, a taxa de juros subiu, por consequência, a bolsa caiu. Quando de 2008 a 2010 a taxa de juros caiu, a bolsa subiu, Então assim, depois ali de 2010 a 2011 a taxa de juros subiu novamente e a bolsa caiu. E assim foi indo. O último retrato que a gente tem aqui nesse gráfico é de 2015 a 2017 a taxa de juros caindo e a bolsa então subindo. No cenário atual, ontem o governo acabou de fazer a manutenção da taxa básica de juros, talvez encerrando o ciclo de alta até então. Então, obviamente, o Banco Central vai monitorar se de fato esse aumento de taxa de juros vai conseguir conter a inflação, por isso que ele fez a manutenção da taxa, não aumentou ainda mais, porque está dando retorno. Então, se ficar nessa manutenção da taxa de juros já sendo suficiente na casa dos 3,75, a contenção da inflação, o que vai acontecer provavelmente? O governo tende a ficar nessa taxa de 3,75 e lá por maio, abril do ano que vem, tende a cair a taxa de juros. Com essa queda da taxa de juros, o que vai acontecer com a bolsa? Se a gente olha para a história, provavelmente a bolsa deve se apreciar de valor e deve crescer. Então, a gente tem três razões pelas quais a bolsa brasileira está barata e faz sentido a gente ter uma exposição em renda variável brasileira neste momento. E se porventura tu já estava posicionado e já perdeu dinheiro, digamos, entre aspas, com a bolsa brasileira, faz sentido você fazer um novo aporte, repor o percentual ideal da sua carteira para justamente aproveitar essa retomada que vai acontecer. É questão de tempo, até de fato ela se concretizar. Então, e o quarto cenário, que eu gostaria de comentar com vocês, é que o investidor local, o investidor brasileiro em si, ele está com muito medo em relação ao resultado da eleição, se Lula vai ganhar, se Bolsonaro vai ganhar, meu Deus do céu, vai acabar a economia, a gente vai virar uma Venezuela, a gente vai virar uma ditadura, o que vai acontecer com a questão econômica brasileira? Então o investidor brasileiro está totalmente focado e com medo da bagunça política que a gente tem aqui no Brasil. Mas será que de fato o investidor estrangeiro leva em conta isso? Ele utiliza dessas questões para tomar o seu processo de decisão e investir no Brasil? Será que o investidor estrangeiro, quando olha para o Brasil, ele não olha assim, nossa, mas vocês estão surpresos com essa bagunça que é a política de vocês? Não foi sempre assim? Desde sempre a política brasileira é uma bagunça, desde que os portugueses botaram o pé aqui no Brasil, a política brasileira é conturbada, é uma bagunça. Não que outros lugares não sejam, mas aqui a gente tem um fator bem forte também disso, essa incerteza política, jurídica como um todo. Então assim, o investidor estrangeiro ele sabe e já considera isso na hora de fazer a sua alocação no Brasil. Ele vai analisar basicamente não o risco político. O risco político no fim das contas acaba sendo quase que indiferente. A não ser que, obviamente, dê uma guinada muito forte para alguma extrema esquerda, uma extrema direita. Mas, de outra forma, ele já considera o risco político no seu preço, então, quando ele faz a sua análise. Então, esse a gente até poderia desconsiderar. As três razões pelas quais faz sentido é PL abaixo da sua média histórica. Taxa de juros subiu mais rápido que qualquer outro lugar do mundo. O Brasil exportando, digamos assim, juro real. E terceiro, a correlação negativa que tem com a taxa Selic. Se a taxa de Selic talvez chegou no seu patamar elevado, vai permanecer por um tempo nessa faixa e depois vai cair,
que acontece com a bolsa? Historicamente a gente viu isso acontecer, vai subir. Então, estão aqui as 3 razões pelas quais faz sentido a gente ter uma carteira de renda variável, também considerando a parte de alocação brasileira, né? A análise que eu fiz aqui é sobre o Ibovespa, mas também vemos uma perspectiva de retornos se desenhando como muito boa para o cenário externo, mas isso é motivo para outro vídeo. Espero ter contribuído aqui com um conteúdo de qualidade para vocês. Se você gostou do vídeo aqui e ficou até o final, não esqueça de deixar o seu like, né, deixar o joinha aqui, né, compartilhando e agradecendo, né, pelo conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. Se ficou com alguma dúvida, se gostou do vídeo, também deixe seu comentário, vai ser um prazer poder responder. E se você tem interesse em receber uma consultoria de investimentos por um profissional ou por um time de profissionais, aqui na Musa Capital nós prestamos um serviço de consultoria de valores imobiliários. É só acessar www.musacapital.com.br, preencher o seu formulário, né, onde diz quero investir, que um dos representantes aqui da Musa ou algum consultor do nosso time vai entrar em contato e vai ter o maior prazer em explicar como funciona o nosso serviço de consultoria de investimentos. Esse vídeo tem um caráter educacional, ele não serve como uma recomendação de investimentos. Como eu falei, se você tem interesse em receber de fato uma recomendação de investimentos personalizada, acesse o site que vai ser um prazer te ajudar nesse processo. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.